Anne chegou à pequena cidade de Vila Atlântica em uma tarde nublada e chuvosa. O vento frio balançava as árvores altas que cercavam a entrada da cidade. Ao passar pela praça central, ela notou um cartaz meio desgastado pelo tempo, colado a um poste de luz. As fotos de duas jovens desaparecidas, com sorrisos brilhantes e esperanças perdidas, a encaravam de volta. Anne respira fundo, sentindo o peso da missão que a aguardava. Em menos de um ano, duas moças desapareceram misteriosamente e ela foi chamada para resolver o caso que o investigador Bruno e a polícia local pareciam incapazes de solucionar. A própria calmaria da cidade parecia zombar dela com sua ironia. Chegou em sua nova casa temporária, pequena e acolhedora, a qual fora designada pelo Departamento de Criminalística da região. Ali ela se hospedou, se sentindo em casa pelo ar de aconchego do lugar. Na delegacia local, Anne foi recebida com olhares desconfiados. Bruno, um homem alto e robusto, de feições endurecidas pelo tempo e pela frustração, aproximou-se dela com passos pesados. "O que você faz aqui?" perguntou Bruno, com uma voz grave que não escondia seu descontentamento. "Já tenho tudo sob controle." Anne sorriu levemente, reconhecendo que enfrentaria resistência desde o primeiro momento. "Fui chamada para ajudar, Bruno. Só queremos encontrar essas moças, vivas é claro, mas sobretudo trazer notícias para suas famílias." Bruno estreitou os olhos, mantendo o olhar fixo em Anne. "Não preciso de ajuda. Estou nisso há tempo suficiente para saber como resolver. Essa cidade é pequena e não tem esperanças em encontrá-las após todo esse tempo." Anne manteve sua compostura, mas a tensão entre eles era palpável. Sabia que ganharia a confiança de Bruno apenas com resultados. Ao sair da delegacia, ela sentiu uma determinação ainda maior em provar seu valor. Naquela noite, enquanto Anne revisava os relatórios dos casos no seu quarto, a chuva batia na janela como se quisesse contar seus próprios segredos sombrios. Ela sabia que cada minuto contava e que qualquer erro poderia ser fatal. Mas algo naquele lugar, naquela atmosfera carregada, dizia que estava no caminho certo, mesmo que fosse difícil. E assim, Anne mergulhou no mistério, determinada a encontrar respostas e talvez, quem sabe, descobrir mais sobre si mesma nesse processo. No dia seguinte, Anne acordou cedo, determinada a começar sua investigação. Ela vestiu seu casaco e saiu para explorar a vila, uma cidade que escondia segredos sombrios atrás de sua fachada serena. Sua primeira parada foi a casa de Lara, uma das moças desaparecidas. A mãe de Lara, Dona Rose, abriu a porta com olhos cansados e um semblante abatido. Anne tentou confortá-la enquanto fazia perguntas sobre o desaparecimento de sua filha. "Lara era uma menina tão boa", disse Dona Rose, com a voz embargada. "Nunca se meteu em confusão. Desapareceu do nada, como se tivesse sido engolida pela terra." Anne anotou cada detalhe, percebendo que a dor da mãe era apenas a ponta do iceberg. Ela prometeu a Dona Rose que faria tudo ao seu alcance para encontrar Lara e a trazer de volta para casa. Em seguida, Anne foi à casa de Júlia, a outra jovem desaparecida. Os pais de Júlia estavam igualmente devastados e forneceram poucas pistas sobre o que poderia ter acontecido. Enquanto conversava com eles, Anne sentiu uma presença familiar. Era Bruno, que observava de longe, ainda desconfiado de sua presença. Quando Anne terminou de falar com os pais de Júlia, Bruno se aproximou e disse, com um tom sarcástico: "E então, nossa detetive de fora encontrou algo que eu perdi?" Anne respirou fundo, mantendo a calma.
Estou apenas começando. Talvez possamos encontrar algo juntos, se estivermos dispostos a trabalhar em equipe. Bruno deu um sorriso irônico, mas não respondeu. Anne sabia que seria uma luta conquistar sua confiança, mas estava determinada a fazer isso. A única coisa que importava era encontrar as meninas e resolver o mistério. Nos dias seguintes, Anne continuou a investigar, entrevistando amigos, vizinhos, pesquisando câmeras, e qualquer um que pudesse ter alguma informação. Aos poucos, começou a perceber um padrão. As duas moças frequentavam o mesmo café, tinham amigos em comum e desapareciam sempre após o mesmo evento específico. Anne sabia que estava no caminho certo, mas cada passo adiante parecia despertar mais desconfiança e resistência de Bruno. Porém, ela não desistiria. Cada pista era um fragmento importante do quebra-cabeça que, eventualmente, levaria à verdade. E assim, Anne continuou sua busca, movida pela esperança de encontrar Lara e Júlia, e talvez, encontrar um pouco de paz no processo. Anne passou as próximas semanas mergulhada na investigação. Cada dia trazia novos desafios e a resistência de Bruno parecia inabalável. Ele criticava suas técnicas, questionava suas conclusões e fazia de tudo para minar sua confiança. No entanto, Anne mantinha-se firme, acreditando que seus esforços logo dariam frutos. Durante uma noite fria, Anne revisava suas anotações em casa quando notou algo intrigante: ambos os desaparecimentos ocorreram após eventos organizados na Praça Central. Ela decidiu seguir essa pista e começou a investigar os participantes desses eventos. Enquanto isso, Bruno também não descansava. Ele se encontrava frustrado com a presença de Anne, mas, ao mesmo tempo, sentia uma curiosa atração por sua determinação e inteligência. Durante uma discussão acalorada, Bruno finalmente admitiu que, talvez, pudessem colaborar. Anne, podemos não concordar em muitas coisas, mas ambos queremos encontrar essas moças. Vamos trabalhar juntos, disse Bruno, com um olhar de sinceridade. Anne, surpresa pela mudança de atitude, aceitou a proposta com um sorriso. A partir daquele momento, começaram a trabalhar em conjunto, compartilhando informações e desenvolvendo teorias. A tensão inicial começou a se dissipar e eles começaram a perceber que suas habilidades se complementavam. Certo dia, enquanto examinavam um depoimento antigo, encontraram uma pista importante. Uma testemunha mencionou ter visto um homem estranho rondando a praça durante os eventos. Decidiram investigar a fundo e descobriram que o homem, chamado Eduardo, tinha um histórico perturbador de comportamento suspeito. Anne e Bruno confrontaram Eduardo em sua casa, mas ele conseguiu escapar por uma janela. A perseguição pelas ruas escuras de Vila foi intensa, mas Eduardo desapareceu nas sombras da noite. Apesar da frustração, Anne e Bruno sentiam que estavam mais próximos da verdade. A tensão entre eles começou a dar lugar a uma admiração mútua. Durante uma noite de trabalho, enquanto revisavam suas anotações, Bruno se aproximou de Anne e disse: "Você é uma excelente detetive, Anne. Não sei o que teria feito sem você aqui." Anne sentiu seu coração acelerar com a proximidade de Bruno. Seus olhos se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor deles parecia desaparecer. Anne percebeu que, além de resolver o mistério, estava desenvolvendo sentimentos profundos por Bruno. E assim, entre descobertas e conflitos, Anne e Bruno começaram a perceber que estavam mais ligados do que imaginavam, tanto profissionalmente quanto emocionalmente, estavam se interessando um pelo outro. Anne e Bruno seguiram em busca de Eduardo,
O homem misterioso possivelmente ligado aos desaparecimentos. Suas investigações os levaram a uma cabana isolada na floresta, onde acreditavam que ele poderia estar escondido. A cabana tinha um aspecto sinistro, com janelas quebradas e uma porta que rangia ao ser aberta. Ao entrarem, Anne e Bruno encontraram diversos objetos pessoais que pertenciam às moças desaparecidas. Era uma descoberta crucial, uma prova de que Eduardo estava envolvido. No entanto, enquanto examinavam a cabana, ouviram um ruído suspeito vindo do lado de fora. Eduardo estava tentando fugir mais uma vez. Anne e Bruno saíram correndo atrás dele pela floresta escura e densa. A perseguição foi intensa e cheia de obstáculos, mas Anne manteve seu foco, determinada a capturá-lo. No entanto, em um momento de descuido, Anne tropeçou em uma raiz exposta e caiu, machucando o tornozelo. A dor era lancinante, mas ela tentou se levantar e continuar. Bruno, percebendo o que havia acontecido, voltou para ajudá-la. Anne, você está bem? Perguntou Bruno, preocupado. Estou machucada, mas não posso parar agora, respondeu Anne, tentando esconder a dor. Bruno ajudou a se levantar, mas estava claro que Anne não poderia continuar a perseguição. Com Eduardo desaparecendo entre as sombras, Bruno tomou a difícil decisão de levar Anne de volta para a cidade e cuidar de seu ferimento. De volta à casa de Anne, Bruno cuidou do tornozelo dela com cuidado e carinho. Enquanto aplicava gelo e enfaixava o ferimento, os dois se encontraram em um momento de proximidade inesperada. A tensão entre eles deu lugar a uma conexão mais profunda. Sinto muito por termos perdido Eduardo, disse Anne, com um tom de frustração. Não foi sua culpa, Anne. Você fez o seu melhor e ainda podemos encontrá-lo. Vamos trabalhar juntos nisso, respondeu Bruno, olhando diretamente nos olhos dela. Anne sentiu uma mistura de emoções. A dor do ferimento era superada pelo conforto de estar próxima a Bruno. Ele se aproximou lentamente e ela não conseguiu conter o desejo. Se beijaram e começaram a se tocar apressadamente, como se não houvesse nada ao redor. Bruno estava ofegante e Anne transbordando em paixão, seus corpos mais unidos chegaram ao êxtase com a maior intensidade. Naquela noite, enquanto Anne descansava, Bruno permaneceu ao lado dela, prometendo a si mesmo que encontrariam Eduardo e resolveriam o mistério juntos. Anne recuperou-se rapidamente do seu ferimento, graças aos cuidados de Bruno. Determinada a não deixar Eduardo escapar novamente, ela e Bruno desenvolveram um plano para rastrear todos os seus possíveis esconderijos e contatos na cidade. Os dias se passaram em uma mistura de trabalho intenso e momentos de crescente proximidade, beijos e carinho entre os dois. Em uma dessas noites, enquanto revisavam as anotações no quarto de Anne, ela decidiu abrir seu coração. Bruno, estou grata por toda a sua ajuda. Não sei o que teria feito sem você, confessou Anne, com um olhar sincero. Bruno sorriu e segurou a mão dela, sentindo a conexão entre eles crescer. Anne, eu também sou grato. Você trouxe uma nova perspectiva para esse caso e para minha vida. Vamos resolver isso juntos. Após outra intensa noite de amor, na manhã seguinte, eles receberam uma pista anônima indicando que Eduardo poderia estar em uma outra cabana abandonada no limite da cidade. Ao chegarem ao local, encontraram evidências claras de que ele havia estado lá recentemente. Entre os objetos pessoais e anotações, descobriram um mapa que revelava o local onde as moças estavam sendo mantidas prisioneiras. Com o coração acelerado, Anne e Bruno se prepararam para o confronto final.
Eles armaram um plano meticuloso e chamaram reforços para cercar a área e garantir a segurança das moças. Ao anoitecer, eles chegaram à localização indicada no mapa, uma antiga fábrica abandonada. A tensão no ar era palpável enquanto se moviam silenciosamente pelo edifício sombrio. Finalmente, encontraram uma porta trancada que conduzia ao porão. Anne e Bruno arrombaram a porta e desceram as escadas escuras, com lanternas em mãos. No fundo do porão, encontraram Lara e Júlia, amarradas e visivelmente traumatizadas. Anne correu para libertá-las enquanto Bruno mantinha a vigília. As meninas choraram de alívio ao verem seus salvadores. Mas Eduardo não estava longe. Ele apareceu subitamente, com uma arma ameaçando Anne e Bruno. A tensão atingiu o ápice enquanto os dois detetives tentavam negociar com o maníaco. Em um momento de descuido de Eduardo, Bruno agiu rapidamente e conseguiu desarmá-lo. A polícia chegou a tempo de prender Eduardo e garantir a segurança de todos. Quando tudo acabou, Anne e Bruno se abraçaram, aliviados e exaustos. As moças estavam a salvo e o mistério resolvido. Sentindo o calor do abraço, Anne percebeu que, além de encontrar as meninas, poderia ter encontrado algo muito mais valioso, um parceiro de vida. O sol começava a nascer sobre Vila Atlântica, trazendo consigo um novo dia e um novo começo. As notícias do resgate de Lara e Júlia se espalharam rapidamente pela cidade, e Anne e Bruno foram saudados como heróis. Na delegacia, Anne e Bruno trabalhavam juntos para fechar os últimos detalhes do caso. Apesar do alívio por ter encontrado as meninas, eles sabiam que ainda havia muito trabalho a ser feito. Eduardo, o maníaco, estava agora sob custódia, e eles precisavam garantir que ele fosse levado à justiça. Durante uma pausa, Bruno se aproximou de Anne. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Anne, eu nunca pensei que diria isso, mas estou feliz que você tenha vindo para a Vila Atlântica, disse Bruno, com um sorriso sincero. Anne retribuiu o sorriso, sentindo o calor do momento. Bruno, eu também estou feliz por ter vindo. Trabalhar com você me fez ver as coisas de uma maneira diferente. Bruno se aproximou mais, pegando as mãos de Anne. Eu sei que nossa colaboração começou com desentendimentos, mas você mostrou ser uma parceira incrível, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Anne sentiu seu coração acelerar enquanto Bruno se inclinava para beijá-la. O beijo foi cheio de promessas de um futuro juntos. Naquele momento, tudo parecia se encaixar. Eles não eram apenas parceiros na resolução de casos, mas também na vida. Com o caso resolvido, Anne e Bruno decidiram tirar um tempo para si mesmos. Passearam pela cidade, aproveitando a beleza tranquila que o lugar oferecia. A cada passo, sentiam-se mais conectados, como se cada desafio que enfrentaram juntos tivesse fortalecido ainda mais o laço entre eles. Enquanto caminhavam pela praça central, onde tudo começou, Anne e Bruno refletiram sobre a jornada que os levou até ali. Ambos sabiam que, embora o caminho fosse cheio de obstáculos, o destino valeu a pena. E assim, sob o céu azul de Vila Atlântica, Anne e Bruno começaram uma nova etapa de suas vidas, prontos para enfrentar qualquer desafio, lado a lado, com amor e determinação.